Eu tenho Correto. a apresentação aqui que ele mandou. Vocês querem que abra? Sim. Vamos começar com a oração, aí você abre, aí, Isabel. Mas aí eu queria que o Lucas tentasse falar um pouquinho sobre tudo que a gente já viu para trás, se for o caso, e tentar criar esse link. Depois a gente continua. Aí e a gente vai continuar até às 19 mesmo, vai ficar um pouquinho mais curto o estudo, mas para não prejudicar ninguém nos seus horários aí. Então vamos todos relaxar, né? Para a gente possamos conectar com o nosso Mestre Jesus. E mais uma vez agradecer por estarmos aqui reunidos em seu nome. E vamos rezar aqui o Pai Nosso que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Ô Lucas, então, você puder dar uma explicação para a gente aí, a gente tentar todo mundo contribuir, isso que a Célia falou aí mais cedo, né? Tentar fazer essa conexão da física com a mediunidade. Pode ser? Pode sim, obrigado. Para quem está compartilhando, não sei quem é, mas. Eu estou tentando compartilhar. Tá compartilhando? Não. Compartilhou. Assim, Hein? maravilha. Compartilhou, só mandar Mas, passar os slides aí. espera aí. Mas pode ir falando aí, Lucas. Então, pessoal, eu entendo assim que física às vezes não é a matéria preferida de todo mundo. Acho que na grande maioria. No geral, o livro quer trazer não só a física, né, mas sim a física aplicada no contexto da mediunidade. Então, eu entendo que o que vai acontecer é que às vezes trata de tópicos, esses tópicos estão dispersos na forma como a gente aprende convencionalmente. Então, aqui no estudo até hoje, a gente já tratou de tópicos que a gente vê no início do ensino médio, tópicos que a gente já viu no final do ensino médio, tópicos que a gente só vê na graduação. Tem tópicos aqui que eles começam a avançar tanto que a gente só vê eles na pós-graduação. Então, eu entendo que acaba sendo um pouco difícil mesmo assimilar todas essas informações que são passadas. A gente tenta, assim, da melhor forma possível. Tá? Aí, ó, bora conseguir agora. A gente tenta assimilar da melhor forma possível. E o Mauro, você conseguiu? Eu não sei se ele quiser dar continuidade, né? Ele conseguiu entrar, mas pode ir falando assim que se ajeitar aí. Beleza. Então, assim, a ideia é a seguinte, o livro começa a tratar de fótons. Cara, assim, fóton é uma partícula mediadora da luz. E... Agora eu acho que eu consegui entrar. Maravilha. Eu tinha pedido o Lucas para falar um pouquinho, Mauro. Assim que ele terminar aqui, eu já te passo a palavra, beleza? Ô, Lucas, vamos mandar ficha aí. Beleza, né, mano? Manda ver, Lucas. Então, assim, e para entender essa entidade física, a gente precisa de um vasto conhecimento anterior, que o Mauro estou bem aqui nos slides dele. Eu acho que, assim, é extremamente interessante a gente começar tratando com ondas. Então, Isabel, você coloca para mim na página 29, por favor? Qual o slide que você quer? Não, peraí. Agora, tem outro aqui que tá legal. Pode ser o 48. Eu não consigo saber o número. Ah, tá, consigo. Ô, Lucas. Não é mais 48. Deixa eu ver a diferenciação. Foi uma hora, pode falar. Você está trabalhando na segunda apresentação? Eu estou trabalhando na que você acabou de me mandar.
Na que eu acabei de mandar. Tá. Só o assunto, ele está na... Peraí que eu já te falo que nós, mais ou menos aonde a gente parou, 34, acho. Por favor, Isabel, sim, 34, tá? Que eu queria comentar a respeito. Isso, tá ótimo. Então, lá embaixo a gente tem duas ondas verdes e são ondas distintas, né? E ali ele colocou duas imagens muito boas para explicar, que vocês conseguem perceber que ele está demarcado o comprimento de onda. Um tem um comprimento de onda maior e outro tem um comprimento de onda menor. Você pode ver pelo próprio espaço entre aquele espacinho ali, quanto maior ele, maior o comprimento de onda, né? É como se fosse, de fato, uma variação no espaço mesmo. Tá em relação ao tempo, mas tá valendo. E aí o que acontece? Observa o seguinte: existem várias formas de verificar um comprimento de onda. O comprimento de onda é o ponto mais alto da onda, a gente chama de crista, né? E o ponto mais baixo a gente chama de vale. É crista, o pico, né? E se você vai de uma crista até outra crista, você tem um comprimento de onda. Você vai de um vale até outro vale, você tem um comprimento de onda. Mas nessa onda verde, observa que ele está subindo, depois descendo. Isso também dá um comprimento de onda. E acho que uma forma muito legal de ver isso é que se você pega esse cara e fecha aqui, ó, você tem um ciclo. Ela está assim, no caso, ele não vai fechar o ciclo, mas se você mentalmente fizer assim, ó, ela fecha um ciclo. Então isso também dá um comprimento de onda. Né? E aí, assim, para que a gente fala de onda, né? Porque, assim, está falando de vários assuntos que estão interligados e quando a gente está falando de radiação, a radiação tem seu comprimento de onda, ela tem sua frequência. E aí eu observo o seguinte, está lá, baixa frequência e comprimento de onda grandão. Alta frequência e comprimento de onda pequenininho. Porque são grandezas inversamente proporcionais. O Mauro deixou a relação ali para a gente que a frequência é igual à velocidade da luz dividida pelo comprimento de onda. Então, quando você tem um cara assim, o F está em cima e o lambda está embaixo, do outro lado da equação, do outro lado dessa igualdade ali, significa o quê? Que quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. E vice-versa. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. A velocidade da luz é sempre uma constante, depende do referencial. Então, assim, é uma constante absoluta, né? Assim, até porque velocidade é uma coisa relativa para referencial, a não ser que você esteja na velocidade da luz. E a luz, aí que entra. Né? Quando o James Clerk Maxwell, famoso, escreveu as equações de Maxwell, que fala das equações da eletrodinâmica clássica, foi aí que o pessoal sacou que a onda era a luz, eles entendiam ainda como era uma onda e que a velocidade de propagação dela era a velocidade, né? Que a gente chama de velocidade da luz, praticamente. Eles conseguiram via constante de permissividade no quarto. É o misério epsilon zero. Lá tem duas constantes físicas, você consegue determinar a velocidade da luz. E eles fizeram esse cálculo, assim, deu muito certo, né? Então, a gente consegue fazer hoje, na própria casa, um experimento, e a gente consegue determinar a velocidade. É muito simples. Você pega um micro-ondas, você pega uma barra de chocolate, coloca a barra lá e segue o prato, né? Não estou recomendando fazer o experimento não, porque ele é um pouco mais complexo do que eu falo. Eu só falo que dá para fazer. Tem vídeo no YouTube ensinando. E aí, quando você coloca o chocolate lá e coloca um determinado tempo, o chocolate derrete em 2 pontos. Porque a onda lá dentro do micro-ondas ela é estacionária. O que significa a onda ser estacionária? Né? Ela oscila como ela não está transladando. Assim, essa ali, ó, que tá o GIF ali mexendo em cima, vermelho e azul, essa onda está transladando no espaço. Tem ondas que elas não se transladam no espaço, elas oscilam sem se deslocar.
E aí o micro-ondas trabalha com onda estacionária, e aí você consegue medir lá e tudo, fazer umas continhas não muito difíceis e encontrar lá. Então, assim, é muito útil estudar esses elementos das ondas, entender o que é cada cara ali, entender que se eu tenho um comprimento de onda, eu tenho um tipo de onda. Se eu tenho um outro comprimento de onda, eu tenho um outro tipo diferente. E às vezes a gente vai estudando esses caras e acha que quando mexe no comprimento de onda não muda nada. Então, assim, é o mesmo que uma em profunda cólera e uma outra em uma profunda paz espiritual, e achar que as duas pessoas estão iguais. Então, e aí quando a gente traz isso para a mediunidade, a gente percebe que essas pessoas estão emitindo ondas, elas estão emitindo ondas com comprimento de ondas completamente diferentes. E que ali, ó, tem nessa vermelha, nessa onda vermelha que a gente está vendo na tela, tem tá lá, a amplitude de pico, né? Que é a amplitude da onda. Essa amplitude de pico tá relacionada a quanto de energia essa onda tem. Então, tudo isso leva em conta. Ora, eu acho que se você quiser dar continuidade, para mim tá tranquilo, assim. Se tivesse preparado para hoje, né? Apesar de ter menos tempo, eu acho que... Ô, Lucas, eu queria te fazer uma pergunta. Dá licença aqui. Eu acho que fica mais fácil entender se falar assim, quanto maior a vibração, aí a gente consegue entender mais. Quanto maior a vibração, menor o espaço de onda, tipo assim. Pensamentos mais elevados, seria isso, né? Isso, porque... Pensamentos mais elevados são de alta frequência. Seria isso, né? Então, legal a proposição, porque a ideia é porque a gente estava falando puramente da física no momento que eu estava falando de onda. Eu não fui fazer link depois, mas obrigado, é interessante a que eu propus. E assim, quando a gente fala de onda, a gente está falando, de certa forma, de vibração. Assim. Você pega uma corda, por exemplo, prende ela na parede e fica oscilando ela aqui, você coloca uma fonte ali, alguma coisa que vai gerar vibração, vão aparecer ondas ali, de fato. Então, a gente consegue associar a vibração, porque não é que a palavra vibração para a física ela tem uma peculiaridade. Então, assim, não é que necessariamente essa vibração vai gerar uma onda. E a onda também, existem tipos diferentes de onda. A gente está falando basicamente só de onda de radiação eletromagnética, mas a gente pode ter ondas mecânicas também. Onda na corda, onda na água. É diferente da radiação eletromagnética. Para a radiação, por que eu estou falando radiação eletromagnética e não onda eletromagnética? Porque com o advento da física moderna, a gente percebeu, na hora que tratou disso, que às vezes a luz se comporta como partícula, às vezes se comporta como onda. Então tem o que chama de dualidade, onda-partícula. É uma coisa lá da física contemporânea, lá da mecânica quântica, que é um pouco mais complexo. E acho que não vou encaixar isso na fala agora, não, vai complicar. Então, você consegue criar experimentos que ela vai se comportar como partícula, você consegue criar experimentos que ela vai se comportar como onda. Não estou falando que ela é uma, ou que ela é outra, ou que ela é os dois. Falando que em determinados experimentos uma delas se comporta assim, em determinados experimentos ela se comporta assim. Então a gente prefere chamar de radiação eletromagnética, né, a luz, não só a luz. Para mim, quando fala luz, para mim, assim, tem luz visível e luz que a gente não enxerga, tá certo? Mas, deixa eu procurar aqui para ilustrar o que eu estou falando. Deixa eu imagem muito bacana ali. Oi? A gente poderia até tentar fazer uma associação aqui, pelo menos no meu entendimento, né? Pelo menos eu busco muito, primeiro, um conhecimento geral, mesmo que seja amplo, depois tentar aprofundar nas especificidades, né? Então, conceitualmente falando, eu imagino o seguinte, que o nosso corpo ele é feito de matéria. Se tem matéria, nós temos átomos, né? E os átomos, eles vibram. E eles vibrando, eles geram uma frequência. E quem comanda cada átomo do nosso corpo
a gente sabe que é o espírito. Né? Então, nós o tempo todo estamos comandando esses átomos que compõem o nosso corpo. E eu acredito que é o seguinte, que o nosso corpo ele vai vibrar ou vai gerar uma frequência mediana que é resultado da média dos nossos pensamentos ou da nossa evolução. Então, todo o nosso corpo está gerando essa energia, vamos dizer assim, né? Da média de como que eu sou, como eu estou, evoluído, comparativamente com uma evolução, vamos falar assim, né? Então, como eu comando esses meus átomos, ele vai estar mais ou menos vibrando daquele jeito ali. Quanto mais, sei lá, eu evoluo, mais os átomos, para me acompanhar, vibrar numa vibração diferente. Eu não sei se eu estou falando bobagem, né? Mas eu acho que seria mais ou menos por aí. Seria isso? Perfeito. Assim, até agora, foi uma das melhores relações que eu já vi, assim, sobre o corpo humano. Eu achei muito interessante. Eu não tinha parado para pensar nisso, sobre a gente comandar nossas vibrações. Porque tem a lei de Stephen Boltzmann, que ela fala o seguinte, que o corpo, ao andar da temperatura T, ela emite uma radiação a uma certa frequência. E o nosso corpo, ele emite uma radiação na faixa ali do infravermelho. Tanto que câmera com visão noturna, câmeras infravermelhas, consegue captar. A gente vê em filme lá, né? O cara coloca um binóculo assim, vê a pessoa, porque tem uma captação da radiação térmica que a pessoa está emitindo. Então, todo o corpo, ele vai estar emitindo uma determinada frequência, né? E a frequência ele vai estar emitindo a temperatura. Vai na página 18, por favor. Mas realmente, assim... Lucas, desculpa eu te cortar de novo, só para eu concluir meu raciocínio, senão eu perco a linha de raciocínio. Tem uma parte do André Luiz que ele comenta o seguinte, que às vezes, eu não lembro qual foi o livro, que ele fala assim, que ele ficou feliz que pela primeira vez ele começou a emitir luz, né? Aí eu fico imaginando o seguinte, para que a gente possa emitir a nossa luz, a gente tem que estar vibrando no amor, né? Eu penso assim. Então, aqui, eu acho que cada fase que a gente se encontra, se emite um tipo de luminosidade. Se você está com ódio no coração, é uma coisa mais cinza, mais escura, né? Se está com raiva, não sei se é mais vermelho, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Então, dependendo do meu estado mental, sei lá, os átomos do meu corpo, ou do perispírito, ou do corpo físico mesmo, ele deve vibrar de uma tal maneira que emite essas tonalidades de luz, digamos assim, né? E quando a gente vibra no amor, deve ser uma luz completamente diferente, uma luz, sei lá, branca, violeta, não sei, né? Acho que o Zé Luiz fala que até uma luz violeta na prece da Ismália, que tem uma parte do livro que fala sobre isso. Então, acho que o nosso objetivo maior seria tentar descobrir como amar, né? Se a gente conseguir aprender a amar, nós, de certa forma, vamos estar emitindo uma vibração de amor, que é essa luz que Jesus procura, né? Aliás, procura não, né? Ele tem nos ensinado a buscar, né? Eu acho que seria uma coisa assim. Eu acho que é o paralelo mais próximo que eu acho que eu consigo fazer de maneira leiga, né? Não sei se na física tem alguma coisa a ver. Perfeito, muito legal. E a gente lembra que a gente tem vários corpos, né? De diferentes composições. Assim, a gente tem o corpo físico, mas a gente tem outros corpos, perispírito e corpos mais etéricos, né? E aí, assim, eu não sei como ficaria isso que você falou com relação a esses corpos. Eu achei muito interessante, assim. E outra que, assim, a gente parar para pensar, a instância mais superior, né? Seria o nosso espírito, assim. Então, penso que... Aí eu já não sei como é que conecta com a física, porque porque não é um ser material, né? Aí realmente foge do meu estudo. Mas... O que eu imagino, Lucas, é assim, né? O que eu imagino é assim, isso é minha imaginação, pelo que eu fico pensando sobre isso. Porque a gente, André Luiz fala, Jesus mesmo já falou assim, que a gente evolui do átomo ao arcanjo, né? Aí eu fico imaginando como é que seria a evolução do átomo. Acho que para um átomo evoluir, ele tem que passar por todas as experiências desse mundo nosso material. Aí tem uma outra dimensão, que aí se ele conseguir absorver tudo, ele vai passar para uma outra dimensão. Lá
ele também vai ter que passar por um aprendizado nessa outra dimensão. Acho que esse negócio vai subindo até chegar no ápice, quando ele voltar, já volta como molécula, não sei, e assim somos nós também, entendeu? Acho que o nosso corpo, ele vai seguindo esse tipo de evolução. Eu imagino isso. Hoje nós estamos numa dimensão material em que nós precisamos aprender. À medida que a gente for evoluindo, nós vamos para uma dimensão um pouquinho elevada, em que todo o que compõe o nosso corpo também tem que se elevar. Eu imagino isso. Agora, como se dá isso, como funciona isso, eu só consigo imaginar de forma filosófica, né? Agora, na prática mesmo, não sei explicar. Tem um slide aqui que eu coloquei que talvez possa ajudar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu tirar aqui, então você compartilha. Tá? Eu vou tirar aqui e você compartilha. Porque eu não sei se nessa apresentação que eu mandei ele já estava. Eu queria ter um comentário a respeito do que o Liga fala. Achei muito interessante. A espiritualidade já trouxe para a gente. Nós não temos comando 100%, não temos comando absoluto do nosso corpo, né? É porque se tivéssemos, seria um desastre, uma catástrofe. Então, achei legal, porque de fato a nossa mente, a nossa vibração influencia nisso tudo. De fato, tem que influenciar. Eu achei uma informação aqui bacana, Lucas, que os pensamentos de paz, alegria, compaixão, amor, boas ações, tolerância, possuem uma vibração acima de 200 Hz. Legal, tem que verificar aí. Peraí, deixa eu fazer aqui uma mudança para poder compartilhar com sucesso. Não, a benção não vai. Peraí. Tem um livro... Qual tela vocês estão conseguindo ver? Ou não estão? Nós estamos vendo a tela que o Lucas estava falando sobre ela. A de número que está, acho que é 48. Peraí, deixa eu tentar parar a compartilhação. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Tá. Tem um dos livros de André Luiz que ele fala, André Luiz questiona, houve uma manifestação lá de um ministro, e o André Luiz questiona se ele poderia ir até a região onde aquele ministro mora e tal, e o coordenador dos trabalhos fala com ele que ele não estaria apto a estar presente no ambiente onde aquele espírito morava, porque as vibrações dele eram de tal maneira, tão baixas, que ele atrapalharia todo o ambiente. Inclusive, é comum, às vezes, nós participarmos de algumas reuniões no âmbito espiritual, e eu já andei participando de algumas, inclusive com a presença de alguns companheiros, e às vezes a gente está sentado num público ali e tudo mais, e de repente a gente tenta, com os nossos pensamentos, por qualquer razão, a gente interfere na mesa, e nós somos chamados à atenção. Por quê? Porque nós estamos acostumados aqui a usar o som da voz. E lá eles usam, em determinadas reuniões que eles têm, então eles vão usar assim, as vibrações do pensamento. Então, quando eu lanço um pensamento, eles já captam essas informações e é o inverso nosso aqui na Terra. Nós precisamos de pensar primeiro para depois falar, né? Eles não. Então, muitas vezes, em razão de nossa ignorância, a gente acaba atrapalhando esses trabalhos, né? Eu queria, antes de dar sequência aí, eu queria fazer uma pergunta para o Lucas aí. O que é mais importante numa onda? Eu imito uma onda, eu imito um pensamento.
o que é mais importante nessa onda? A oscilação dela, as vibrações dela, né? Ou o tamanho da onda? Porque a gente complica muito esse negócio de ondas curtas e ondas longas, né? A gente tem uma ideia de que uma onda longa, que ela é melhor, que ela vai mais à distância. É o contrário, né? Uma onda curta, que ela é mais forte, não é isso? E a onda longa, não, ela é mais fraca. Mas aí a pergunta é essa. O que é mais importante no momento em que você gera uma onda? Excelente pergunta. Excelente. Os mais importantes para mim são o comprimento de onda e frequência, mas são as duas partes. Sua voz está baixa, Lucas. Aproxima do microfone, por favor. Melhorou? Melhorou. Ah, beleza. Para mim, comprimento de onda e frequência são os mais importantes, mas eles são as duas faces de uma mesma moeda. São duas formas de falar. Você consegue falar de uma onda, tanto dando comprimento de onda, tanto dando frequência, se você cai lá no mesmo lugar. A amplitude também é muito importante. Aí que você citou de ondas longas e ondas curtas, por exemplo, o rádio AM usa um comprimento de onda muito longo, frequência é muito baixa, mas ele alcança cidades lá no interior, assim, com a estação aqui, se alcança muito longe. A rádio FM, que usa uma onda com comprimento de onda menor, você precisa de outras redes, de outras estações para poder alcançar a mesma distância, porque ela vai ter dificuldade em contornar esses obstáculos. Mas, assim, no geral, o que a gente vê nesses livros tratando sobre a espiritualidade, normalmente a gente fala que o comprimento de onda menor, né, que a frequência é maior, está associado a migrações mais elevadas. Então, talvez seja essa relação. Não sei se eu expliquei bem. Se eu de novo, eu tento melhorar a resposta. Tem relação com amplitude também, Lucas. Porque, assim, a frequência tudo bem. Quando a gente pensa assim, o comprimento de onda, frequência elevada, pensamentos elevados com frequência elevada, mas aí você pensa assim, número de ciclos em 1 segundo. Eu imagino que uma onda curta, o número de ciclos em 1 segundo seria, se você pensar assim, no comprimento de onda, ondas mais curtas, acho que teria maior número de ciclos por segundo, eu não posso falar isso, não? Não tem relação da amplitude, não? Entendeu? Então, com a amplitude não, mas o número de ciclos é a definição de frequência. Frequência é o número de ciclos no intervalo de tempo, que no caso, no sistema internacional é segundos, então dá a frequência em hertz. Período da onda é o tempo que a onda gasta para completar um ciclo, né? Para completar um comprimento de onda. Então, de fato, o que você falou está certo, assim, no sentido que o número de ciclo está intrinsecamente relacionado com a frequência, que é a definição. Mas, quanto maior a frequência, maior o número de ciclos que a onda tem por segundo, menor o comprimento de onda. Não sei se esclareceu. Menor o comprimento de onda, então menor a amplitude. Não, a amplitude já é outra coisa. Você pode ter o mesmo comprimento de onda e várias amplitudes. Então, mas aí, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu acho que eu não perguntei direito. A amplitude, na hora que vai fazer o caminho, se tem uma alta amplitude, uma amplitude maior, mais elevada, né? Eu gastaria, talvez, mais tempo do que numa onda mais curtinha, com a amplitude menor, entendeu? É o meu raciocínio? Ou nada a ver? Existe raciocínio, mas a ideia da amplitude é que vai ser uma onda com mais energia, né? Então, e aí essa pequenininha não vai ter mais energia do que a longa? Não? Espera, para a frequência? Para a mesma frequência? Não, eu estou falando da amplitude. Assim, a relação de frequência eu entendi. Mas a amplitude, eu tenho ondas com amplitude maior e uma amplitude menor. Né? Nessa imagem que está aparecendo, pega a alta frequência, por exemplo. Então, quando a gente está pegando aquela onda, eu estou travando uma frequência, certo? E naquela onda, que ele caiu, naquela onda, você pode ter mais de uma amplitude. Assim, você pode ter amplitudes diferentes. Então, primeiro você trava a frequência, que a frequência e a amplitude são coisas distintas. Então, eu travei uma certa frequência. Eu trabalho com que tem essa frequência. Nessa onda, você pode ter amplitudes diferentes. O que vai aumentar ali é a distância que está uma crista da outra. Certo?
Essa aumentar de amplitude aumenta a energia que você dá para aquela onda, para ela propagar. Tem isso aí, daí. Tem que travar um para poder trabalhar o outro, porque são coisas distintas. Você não pode só pegar um e variar os dois. Assim, sabe? Você pode também, mas aí você não vai conseguir perceber o que está variando ali. Mas respondendo a pergunta do Vicente, seria o quê? O mais importante seria a frequência ou a amplitude? Bom, para mim, frequência. Na verdade, sim. Agora você me pergunta. Acho que os dois, frequência e amplitude na onda, porque assim, comprimento de onda e frequência vai ser análogo. Mas a frequência vai falar se é uma onda de alta frequência ou de baixa frequência, né? A frequência vai te dar essa relação, e também te fala do comprimento de onda. Mas a amplitude te fala se é uma onda que tem mais energia ou menos energia. Então, assim, Ô, Lucas, Oi? deixa eu fazer outra pergunta aqui, completando a pergunta do Vicente. Se a gente fazendo também analogia com relação ao mundo espiritual. Você disse que, por exemplo, as altas frequências, né, tipo FM, ele tem um alcance menor e precisa de bases para continuar retransmitindo, digamos assim. Então, talvez seria como funcionam hoje as estações de telefonia celular, que é necessário instalar várias torres em vários pontos para que tenha ali um ganho de energia, né, um ganho de amplitude na onda para que ela consiga alcançar longas distâncias, né? Já a onda de rádio curta, não. Ela, como é uma onda grande, ela percorre grande distância. Então, se a gente pensar no mundo espiritual, pensando nessas bases aí que seriam necessárias para dar um up nessa frequência, nessa onda, como é que seriam essas bases, hein, cara? Será que, por exemplo, lógico que nós estamos pensando em limitado como distância, né? Porque imagina assim, Jesus, né, que ele emite uma frequência altíssima. Então, será que Jesus teria pontos base, vários pontos para distribuir e potencializar essa energia dele, essa frequência dele? Quem seriam esses pontos? Gostei e acho que o que faltava para a gente, tinha uma coisa me incomodando, e acho que complementa a resposta do Vicente, é que a gente precisa estudar também, para ontem, interferência de ondas, porque ondas interferem umas com as outras. Você tem duas, mesmo comprimento de onda, que elas estão na mesma fase, as amplitudes dela se somam. Você pega essas duas ondas e elas estão na fase defasada, elas se cancelam. Inclusive, esses fones de ouvido modernos têm cancelamento de volume. O que ele pega? Ele pega as ondas que estão chegando nele, ele gera um sinal que vai fazer a crista da onda que está chegando. Ele vai gerar uma onda que vai estar com um vale, e quando elas duas se encontram, elas se anulam. Você não escuta nada do ambiente externo, você só escuta o que está tocando no fone. Entendi. O Lucas caiu, coitado. O Lucas saiu. Quer falar aí, Vicente? Você está rindo aí? Não, é porque a gente fala muito em vibração, né? Nós temos que vibrar positivamente. E a gente precisa de realmente entender isso. Quando você fala aí, quando você citou aí quais as ondas que vão chegar até Jesus, na realidade não seria a onda, seria as suas vibrações. E na realidade a gente não consegue realmente chegar a Jesus. Não. Você tem uma hierarquia de trabalhadores que vem do mundo espiritual até o mundo terreno. Então, quando você manda quando você emite uma onda pensamento para Jesus, ela vai chegar aos trabalhadores. É como você citou aí o celular. Eu ligo para uma determinada empresa, por exemplo, onde tem lá 1000 funcionários. Eu vou telefonar, por exemplo, para o Mauro, que é dono dessa empresa. Mas o telefone não vai cair em Mauro. Ele vai cair na secretária do Mauro. E, às vezes, dependendo do que eu quero falar com o Mauro, a secretária vai passar para um assessor dele. Então, as hierarquias do mundo espiritual têm isso. Quando você emite uma onda, ela vai chegar em um patamar dentro das suas limitações que você está vibrando. Na realidade, funciona desse jeito. Agora, por exemplo, eu posso emitir um pensamento e ele ficar simplesmente uma onda de pensamento e ele ficar simplesmente a nível terra. Ele não sai da terra.
Como eu posso também emitir uma onda de pensamento e essa onda atingir outros planetas aí, outras dimensões, sem nenhum problema. Mas tudo depende da forma que eu vou gerar, né, essa frequência que eu vou fazer. Por isso é que eu acho que esse estudo ele é muito importante para a gente entender a mediunidade a nível, né, a nível de ciência. E quando a gente começa a entender bem essa questão de ondas, é a mesma coisa. Você está ali, por exemplo, numa reunião mediúnica, tá certo? A gente fala assim, eu estou dando passividade para um espírito em estado de sofrimento. Aquele espírito, ele não tem a mínima capacidade de ligar por uma onda mental comigo. Primeiro que ele não me conhece. Segundo, ele não tem a mínima condição, ele está numa condição de total, vamos supor assim, um distúrbio. Então, na realidade, olha que interessante, a espiritualidade é que faz a captação mental dele, porque ele não para de pensar, e se ele está pensando, ele está gerando ondas, essas ondas são curtas, a espiritualidade capta essas ondas e manda para o médium. E o médium faz a decodificação delas e transforma isso em palavras. Funcionam assim. Ô, Vicente. E para isso o espírito ele não precisa de estar perto, não. Ele pode estar longe. Às vezes o espírito pode estar na zona, vamos dizer, numa região mais purgatorial, e a espiritualidade captar o pensamento dele lá onde ele está e trazer ela para a reunião. Ô, Vicente, mas o que eu estava falando é o seguinte, não a gente emitir a onda para chegar em Jesus, mas a onda de Jesus para chegar até nós. Né? Não, mas essa daí tá tranquilo. Não, pois é, mas fazendo análise, criando uma analogia, né? Porque igual o pessoal falou aí, que as ondas curtas, ela tem um alcance menor, mas para ter um alcance maior, ela precisa de energia, de amplitude. Então, os espíritos mais elevados, eu acho que tem uma energia tão violenta, tão alta, acho que a amplitude da onda deve ser muito significativa para conseguir alcançar um comprimento mais longo, entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu não sei se espiritualmente isso tem a ver, mas o que eu consigo imaginar e associar seria isso. Ou então Jesus, ou a espiritualidade precisaria de bases, vamos dizer assim, para continuar aumentando essa onda, dando energia para essa onda, ou não precisaria disso, entendeu? A questão toda, William, é que a gente está falando aqui de uma questão científica de entendimento dos homens. Sim, claro. É isso que eu estou falando. Essa é a questão. Então, assim, quando a gente fala sobre as questões do mundo espiritual, principalmente de lá para cá, a gente fica um pouco perdido, porque, na realidade, essa visão aqui, ela é mais terrena. Então, assim, não, isso faz sentido? Faz todo sentido. Mas como a ciência ainda não tem ainda essa amplitude do conhecimento sobre a geração das ondas que são geradas, né, pelo pensamento, então isso aí já fica mais complexo. Então aí é que entra o Espiritismo para trazer essas informações, e é o que está lá nesse livro que nós estamos estudando, que vai estar daqui para frente. Beleza. Quer falar aí, Lucas? Quero sim, desculpa. Senti essa última frase, tinha que ser moldurada e pendurada em todas as paredes, em todos os ambientes. Porque é extremamente importante isso. Às vezes a gente entra nos lugares que a ciência opera. Desculpa, eu estava falando, o Skype me derrubou também. E vamos seguir. Mas eu acho extremamente interessante o que eu estava falando assim, antes de ser derrubado, é que a gente precisa muito, e se quiser até posso trazer uma contribuição a respeito, de interferência de ondas. Sim, isso é extremamente importante também. Acaba a gente só falando de ondas. Como que uma interage com a outra? A gente pode simplesmente emitir uma onda que anula uma outra. Ou então gerar uma onda que contribui para aquela onda. E aí, assim, o que a gente está falando é extremamente abstrato. Onde cada um de nós está. Um está em São Paulo, está em Belo Horizonte, está, sei lá, no Paraná. Cada um
nós não está enxergando, mas tem várias ondas de rádio passando lá. De vários comprimentos de onda passando, inclusive tem outras aqui que é a própria lâmpada que a cabeça está emitindo. E a gente vai falando desses caras, esquece de fazer, de perceber que eles estão aqui. Igual o plano espiritual está aqui também, em frequências e níveis distintos. Assim, eu estou num dos planos, eu estou no plano da matéria, mas onde eu estou aqui também tem um outro plano, que provavelmente tem diversos espíritos aqui, e eu com certeza não estou vendo eles. Eles estão aqui. E da mesma forma que acontece com as ondas, elas estão aqui, e a gente vai falando de ondas, e acaba esquecendo. Por exemplo, essa imagem tá ótima, né? Porque, para mim, é tudo onda, é tudo luz. Só que tem só um pedacinho que a gente enxerga, que é a luz visível, que é aquele de 400 a 700 nanômetros. Tanto que, como eu falei do controle ali, ó, radiação infravermelha, o controle da televisão, se você pega o celular assim, coloca o controle e joga na câmera, você vai ver que ele está emitindo luz, só que é luz infravermelha. Tanto que ele tinha falado lá do buraco negro, que ele foi captado com ondas de rádio, que eram radiotelescópios. É luz também, só que numa frequência que a gente não enxerga. E aí essas relações de amplitude são importantes porque é aquela questão que a gente tinha falado. Para fazer esses links com a espiritualidade, para mim é muito difícil, eu sempre tive muita dificuldade. Assim, se pega a parte da física, para mim, beleza, vai tranquilo. Só que na hora que a gente vai fazer esses links, tem alguns buracos, e acho que aí que entra legal a fala que você falou. E tem muita coisa que a ciência, no estado atual, não sabe, simplesmente. E às vezes as perguntas caem nesses pontos, assim, a explicação satisfatória está aí. Então, acho que o nosso caminho é tentar, dado que a gente tem na ciência atual, explicar da melhor maneira. Mas se a gente parar para pensar, você pega, por exemplo, Marte, a gente tem vários livros que falam sobre Marte, sobre os moradores de Marte. Mas olha que interessante, os aparelhos que a NASA mandam para lá, elas não conseguem filmar ninguém em Marte. Mas por que elas não filmam ninguém em Marte? Porque o tipo de... Apesar do planeta ser... de ter terra, vamos assim dizer, de uma visão física ser grosseiro, mas os moradores de Marte estão anos-luz à frente dos moradores da Terra. Então, estão num processo de evolução muito diferenciado daqui, né? Então, eles não conseguem sequer fazer uma comunicação. Agora, a turma de lá está vendo os aparelhos que chegam lá, entendeu? Eles estão vendo e estão de olho, né? Porque funciona assim. Então, a mesma coisa, a gente quando sai daqui da Terra, você vai aí para a quinta ou sexta dimensão, em um outro lugar, um outro planeta aí, que às vezes a espiritualidade te leva, por qualquer razão, né, para um estudo, para um aprendizado ali, a visão que a gente tem, eu diria que é uma visão como se fosse 3D. É um negócio tão doido, sabe? Então, eles têm que fazer um trabalho com a gente, tanto é que a gente tem que usar uns certos aparelhos, né, que eles criam lá, para nós não ficarmos perdidos e não conseguir deixar de interagir com o que está naquele ambiente ali. Pelo menos é o que deu para perceber numa dessas minhas saídas aí, que eu voltei bem consciente do que eu vi. Né? Beleza. Ô, Vicente, eu vou pedir permissão para a gente encerrar um pouquinho mais cedo, apesar de todos os problemas técnicos hoje, né, porque eu vou ter um compromisso agora, aí eu gostaria de encerrar um pouquinho mais cedo, mas a gente continuar no próximo domingo, né, que você continuar com esse assunto, porque ele é muito empolgante. Viu, Mauro? Eu peço desculpa aí, não deu para você quase falar hoje, mas... Não, Deus quiser, sem problema. No próximo domingo a gente continua aí. Hoje, eu nem estava conseguindo entrar aqui na internet. Então, pois hoje está meio tumultuado hoje.
Alguém levantou a mão aqui. O que que é ele levantou a mão? Não. Você, Cláudio? Não. Levantou a mão, mas eu não sei quem que é. Bom, então vamos encerrar por hoje, pessoal. Aí, se Deus quiser, Mauro, no próximo domingo a gente dá continuidade. Beleza? Não, sem problema, sem problema. É bom que eu vou mandar mais uma atualização lá no grupo, tá? Que mostra aí um pouco do que foi solicitado na questão dessa associação aqui de ondas com sentimento. Aí a gente tem a onda com sentimento e vou ver com o Lucas a questão de interação de onda. Porque quando eu tenho uma onda de frequência maior, eu consigo dissolver as ondas interferir, né, nas ondas de frequência menor. Beleza. Como pagamento, você vai fazer a oração final para nós. Senhor Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor a bênção da oportunidade de estudo. Suplicamos ao Senhor que continue nos abençoando, derramando suas bênçãos sobre nós, e que a tua graça, a tua paz e a tua luz continue sendo os nossos guias, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Assim seja, pessoal. Alô, crianças. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Descansa a todos. Mauro, Boa noite. posso só fazer uma perguntinha antes de você sair? É para